Olá, pessoas do YouTube! Sejam bem-vindos de volta, aventureiros que se interessam por esse hobby tão interessante e divertido como o RPG de mesa. No aulão de hoje, eu decidi, como encerramento, falar das coisas que podem fugir do seu controle e justamente o que a gente ainda não comentou, mas para preparar vocês para essa ocasião, que é a hora do improviso. Esse vai ser o nosso último aulão de RPG e eu pensei assim, nossa, como eu posso encerrar? Posso encerrar de maneira comemorativa ou posso encerrar com algo útil? Eu decidi encerrar continuando com a filosofia de que, tá, o que pode ser útil para o jogador, para o mestre, para a mesa como um todo. E a gente já viu diversas coisas, mas essa sessão específica de aulão vai ser para eu explicar o que fazer quando você está sem ideias, ou então quando as coisas parecem fugir do seu controle enquanto mestre, enquanto jogador, e como tornar a mesa divertida mesmo através do caos, certo? Então sejam bem-vindos ao nosso último aulão. Fico muito agradecido a todos que acompanharam até aqui, seja através do Discord, no nosso servidor Selenos, que está disponível através do link da descrição. Então é só acessar se você gosta de RPG de mesa, se você gosta de literatura, se você gosta, enfim, de todo tipo de conteúdo relacionado à fantasia, horror, ficção científica, jogos, xadrez, enfim. Você vai encontrar muita gente bacana no nosso servidor e também nos nossos parceiros, né? Nos servidores dos nossos parceiros, Reino da Arte e Campus Literário, que se encontram aqui embaixo na descrição também. Então, vamos lá, sem mais delongas, para o nosso último aulão de RPG? Então, vamos lá. Qual que é o objetivo desse aulão? Primeiro de tudo, né, eu pensei, tá, quando a gente vai falar de improviso, o que a gente quer dizer com isso? Então, se eu pudesse sumarizar em uma frase simples e em poucas palavras, eu poderia dizer que hoje a gente vai ensinar técnicas para improvisar de forma divertida e coerente no RPG. Uma frase que é boa de levar em consideração é o seguinte: o improviso você tem que pensar como se fosse a ponte entre o que você planejou e o que os seus jogadores querem fazer. Então, essa ponte vai ser o improviso. E é lógico que ele pode ser exercitado. Tem pessoas que têm mais facilidade de improvisar e tem pessoas que têm mais dificuldade. Mas é um exercício que pode ser aprimorado, principalmente com a experiência do mestre, com a experiência do narrador e com a maneira através da qual os jogadores interagem com aquele cenário, com aquela narrativa. Então vamos lá. O que significa improviso para o RPG de mesa? A gente já ouviu falar de improviso em diversas outras mídias, né? Improvisar na hora de criar um diálogo, improvisar quando alguma coisa dá errado no palco, improvisar em diversas maneiras, de diversas formas possíveis. Mas no RPG de mesa, a definição mais simples é o seguinte: criar conteúdo narrativo no momento sem planejamento prévio. Ou seja, quando você está começando uma sessão de RPG, é muito comum que você estipule os eventos principais daquela sessão. Ou seja, vamos supor um exemplo clichê. Os aventureiros entram numa taverna, ou seja, o fato deles estarem naquela taverna é planejado, seja porque a aventura começou ali ou porque você, enquanto mestre, vai encaminhá-los para aquele local e naquela taverna eles vão encontrar uma pessoa que diz, por exemplo, que tem um mapa do tesouro para uma masmorra escondida. E aí, esses são os eventos. A maneira como o jogador vai interagir não está no seu controle, mas está no seu controle a maneira como você pode, digamos assim, dar pistas para ele, de modo que ele interaja com aquilo que você está apresentando. E é lógico que, às vezes, isso sai do seu controle também. Às vezes, os jogadores ativamente buscam fazer outra coisa. Então, vamos lá. Qual que é a diferença entre o improviso e a preparação? Eu diria que é simplesmente a quantidade de palavras, a quantidade de tempo que você investe em cada uma. Ou seja, o improviso ele exige pouquíssimo tempo, poucos segundos para você se preparar. Porém, quando você narra uma campanha, quando você narra uma mesa, se você, enquanto mestre, conhece o tom da sua própria narrativa, conhece o tom dos seus jogadores, como os jogadores tendem a interagir com o seu cenário, isso não vai representar uma dificuldade para você. Então, a minha primeira grande dica é: entenda o que você quer narrar. E, baseando-se no que você quer narrar, o que pode, entre aspas, sair do seu controle na hora de narrar.
Se você levar isso em consideração ao narrar a sua mesa, mesmo quando os eventos planejados saem do caminho proposto, você vai ter facilmente alternativas para contornar isso. Algumas eu vou oferecer aqui e outras você pode discutir também com seus próprios amigos. Então vamos lá. Tá. Agora, antes da gente partir para as dicas, o principal é levar em consideração por que a gente improvisa. Por que o improviso é importante? A primeira coisa que eu acho que quem começa no RPG de mesa vai saber logo de cara, seja você jogando ou seja você mestrando, narrando, é que o RPG depende muito do improviso. Muito do improviso mesmo. Existe uma coisa uma noção, né, que muitas pessoas têm de maneira até errônea, que o improviso ele é um sintoma de uma mesa mal preparada, o que é um absurdo ao meu ver. Por quê? Porque o improviso é nada mais nada menos do que as ações através das quais o jogador vai encarar um determinado problema de uma maneira que você ainda não pensou. Se as maneiras que você ainda não pensou não foram planejadas, não foram, digamos assim, previstas, isso pode ser uma coisa boa também. Às vezes o jogador pode pensar fora da caixa e abraçar um improviso vai ser uma boa, como eu posso dizer, um bom degrau acima que pode elevar, inclusive, o nível da sua mesa, o nível de interpretação e, consequentemente, a diversão. Outra coisa, o improviso é muito bom, pois mantém o ritmo da sessão. Às vezes, o que você pode fazer? Alguns mestres fazem isso. Eles terminam a mesa, tipo assim, ó, galera, eu não sei o que eu planejei. Por exemplo, vamos supor que os jogadores eles decidem fazer algo que vai completamente contra aquilo que o mestre queria que eles fizessem, ou então eles fazem algo que foge completamente do controle dele e ele meio que, ele ou ela, fica tipo assim, nossa, o que eu faço agora? Então alguns mestres, é comum que isso aconteça, eles meio que param a mesa. Eles falam assim, ó, pessoal, vamos parar aqui porque eu não planejei, então o que eu vou fazer? O que a maioria deles fazem, né? Eles planejam quase como se fosse uma cadeia de eventos, uma estrutura, com base na ação inesperada daqueles jogadores, para que elas não fiquem mais imprevisíveis e ele possa ajustar a trama com base naquilo. Na maior parte das vezes, o que eu vejo os mestres realmente fazendo é o que a gente chama de revisão de sessão, ou seja, ele vai ter que voltar lá atrás para fechar algumas pontas soltas, ou ele então vai ter que justificar aquelas pontas soltas de outra maneira. Então, na maior parte das vezes, não é que ele vai parar a sessão, ele ou ela vai parar a sessão para poder planejar mais, mas sim para replanejar aquilo que já foi planejado de modo que faça sentido para a narrativa continuar. Isso é muito comum, mas o que eu recomendo é que você deixe rolar. Às vezes as coisas vão fugir do seu controle, de modo que, se você, enquanto mestre, focar muito em tentar exercer esse controle sobre a narrativa, de modo que não significa que você que vai controlar a narrativa, mas você vai entender os caminhos que a narrativa pode tomar. Por mais que isso dê seja gostoso, né, de certa forma, um sentimento gostoso, satisfatório, de tipo, os jogadores seguiram uma linha de raciocínio complexa que você planejou e, consequentemente, você estava preparado para quando essa cadeia de eventos se iniciou, e aí você pode fazer uma reviravolta, um plot twist, um encontro épico, uma batalha, enfim. Por mais que isso seja divertido, também é divertidíssimo improvisar. Por quê? Porque cria momentos memoráveis. Então é por isso que improvisar no RPG é importante, é uma ferramenta crucial que pode sim ser exercitado, tá bom? De novo, vamos levar em consideração aqui que o improviso não é uma muleta. O improviso é nada mais, nada menos do que Pensa assim, o improviso é a corda que vai atar as pontas soltas, sabe? E se você souber qual é a extensão dessa corda, se você souber como manuseá-la, mesmo que os pontos soltos fujam para um lado, para o outro, vá para cá, vá para lá, eventualmente você vai conseguir enlaçar tudo na trama de novo, porque um bom improviso também é sobre conectar pontas soltas, mas isso a gente vai discutir já já. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Tá, vamos lá. Temos 3 tipos principais de improviso quando se trata do RPG de mesa. A gente tem improviso descritivo, ou seja,
quando a gente descreve lugares, NPCs e eventos. Então, por exemplo, os jogadores decidem ir para um local ou então uma região que você não tinha planejamento prévio. E aí o que acontece? Você precisa descrever os lugares, mesmo que você não saiba exatamente o que pode ser, então vem na hora. NPCs, ou seja, personagens não jogadores que interagem com os jogadores e muitas vezes são interpretados pelo próprio mestre. E eventos, por exemplo, eventos naturais, como, sei lá, uma chuva, uma enchente, um tornado, um incêndio, ou então eventos do tipo, um cara que tá parado na estrada, na verdade é um bardo que teve as suas coisas roubadas por uma trupe de goblins, por exemplo. Isso é um evento de improviso. Outro tipo de evento que é muito comum também de improviso é mecânico. Ou seja, é muito comum que vão ter... Existem sistemas e sistemas, um mais complexo do que o outro, mas sempre tem aquela situação que foge das regras, ou então que o jogador ou o mestre ainda não está tão familiarizado, de modo que eles precisam resolver rapidamente uma regra. Então, duas coisas que são muito comuns de acontecer é, ou se inicia uma discussão do que vai ser feito, ou então os jogadores pausam a mesa para poder abrir o livro e estudar. Se você está iniciando num sistema novo com seus amigos, não tem problema nenhum. Até recomendo que você pare justamente para que vocês consigam se familiarizar com a regra, de modo que vocês evitem pausas consecutivas, pausas muito rápidas, né, de uma sessão para outra. Por quê? Porque isso acaba desacelerando a mesa, isso acaba prejudicando o ritmo da narrativa. Mas o improviso também pode vir na forma de uma regra. Ou seja, vamos supor que o jogador precisa escalar uma montanha e ele precisa fazer um teste muito específico para poder escalar regiões, porque a região tem uma propriedade mágica. E aí o mestre e os jogadores estão tendo dificuldades em determinar ali qual que é a melhor... qual que seria o teste ou os testes ideais nos dados para os jogadores poderem avançar. E aí, ao invés deles ficarem discutindo ou então pegando regras que são bem vagas no sistema porque elas não descrevem aquela situação, eles podem improvisar do tipo da seguinte forma, ó. Então vamos supor que a gente vai fazer aqui, para vocês escalarem até lá, vocês vão ter que rolar 2 dados. Um dado é para vocês conseguirem meandrar a parte física e o outro a parte mágica. Então, toda vez que vocês quiserem efetuar um progresso ao longo da montanha, né, escalar essa montanha, vocês vão ter que fazer isso. E aí vocês podem usar os bônus que vocês têm. Isso é um improviso mecânico. Por que isso é bom? De novo, evita as pausas. E geralmente, o que acontece? Esses imprevistos mecânicos, que eu gosto de chamá-los, eles vêm em momentos importantes ou perigosos. Então, por que é bom improvisar? Porque você não perde aquela ansiedade boa, aquele nervosismo que é interessante, porque geralmente vem em momentos dramáticos, em combates ou então em situações de perigo, que colocam o grupo em perigo. E a outra também é interpretativa, ou seja, quando você está reagindo enquanto mestre ao que os jogadores estão dizendo, tem 2 tipos de narração. A narração indireta, ou seja, qual é o efeito do mundo sobre aquilo que os jogadores estão fazendo e qual que é o efeito das pessoas que interagem com os jogadores. Ou seja, os jogadores falam uma coisa, você tem que interpretar o que a pessoa está interpretando daquilo. Então, aquela pessoa que você está interpretando é um outro personagem fictício. Pode ser de os mais diversos personagens das mais diferentes espécies e tipos. Então, quando você interpreta, tem 2 tipos de interpretação. Aquela que você anota, digamos assim, ó, eu sei que esse personagem taverneiro é barbudo e tem uma voz grave. Eu sei que esse personagem tem como eu posso dizer, um trejeito que ele gagueja. E às vezes tem aquele personagem que simplesmente vem. Então você pode fazer com que ele tenha uma voz um pouquinho mais acelerada, ou então uma voz um pouco mais aveludada, ou então uma voz um pouco mais fanha, sabe? Bem assim. Então esse tipo de improviso também é muito válido. E você tem que saber se sentir confortável com isso. Qual que é a minha dica principal? Por exemplo, eu sempre gosto de trazer improvisos. Toda sessão eu trago um personagem improvisado. Por quê? Para manter a minha espada afiada. Minha espada no sentido de tipo assim, eu quero manter a minha mente afiada para poder improvisar melhor e fazer com que eu consiga contrastar personagens que são planejados e não planejados, de modo que os jogadores nem percebam aquilo que é o personagem que eu planejei
e outro que simplesmente apareceu porque eles fizeram alguma coisa, ou então exploraram um lugar que eu não tinha previsto nas minhas escritas, nas minhas sessões de planejamento de campanha. Então, essa é uma excelente forma também que eu recomendo. Deixe alguns personagens prontos, mas também certifique-se de incluir personagens improvisados. Ou seja, eu sei que quando eles passarem aqui vai aparecer alguma coisa. E aí você cria. Você vai perceber o quão divertido é fazer isso também. Então, vamos lá. Preparação para improvisos. Existe uma coisa muito comum também, que é principalmente no RPG de mesa, quando a gente está falando de campanhas, enfim, que é o seguinte: o improviso não necessariamente precisa ser, como eu posso dizer, rústico. Ou seja, você não significa. Para improvisar, você não tem que não ter nada. Você pode ter algumas coisas, por exemplo. Coisas que é muito comum, a gente chama de kit mental de ideias prontas, como mapas genéricos, listas rápidas de nomes e lugares, listas de trejeitos, eventos especiais. Você pode criar isso previamente, e aí se os jogadores, a gente chama de termômetro, né? Você tem um termômetro para saber se os jogadores estão precisando de algum combate, estão se sentindo mais entediados. Isso você vai perceber através das ações deles. Você, enquanto mestre, tem que reagir à maneira como eles estão sendo entretidos também. Você acha que eles estão sendo entretidos? Você acha que o tom da maneira como eles estão sendo entretidos é diferente quando você tinha planejado aquela mesa? Por exemplo, uma parte desafiadora que eles estão passando de modo muito fácil. Talvez seja a hora de você rearranjar algumas coisas. Reorganizar alguns eventos. Então, tudo isso pode oferecer alternativas para o mestre que tem essas listas prévias. O que eu gosto de fazer é pesquisar na internet ou então pedir para o ChatGPT fazer listas. O ChatGPT, inclusive, pode fazer programas de improviso, certo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Técnicas de improviso. Uma técnica de improviso muito comum é sim e. O que significa isso? Você aceita tudo que o jogador te passa, tudo. Ou seja, mestre, eu entro nesse lugar e pego uma faca. Beleza, a faca tá lá. E agora? Então você pega todo o elemento que o jogador te apresenta, aceita ele, abraça ele e acrescenta tanto vantagens quanto desvantagens. Então você tem que aceitar as ideias que os jogadores te passam também, porque parte do improviso é colaborativo, não é só você que apresenta as coisas. Às vezes os jogadores apresentam as coisas e você decide aceitá-las ou não. Reaproveitamento, usar elementos já apresentados de forma nova. Ou seja, pegar personagens que já foram apresentados e colocá-los de novo, inimigos que ressurgiram, aventuras ou eventos narrativos que se conectam com a história atual, você pode trazê-los de volta de modo a aprofundar a narrativa. Ao invés de sempre apresentar uma coisa nova, você pode trazer algo novo no velho, digamos assim, e sempre perguntar aos jogadores, ou seja, colaborar na criação. O que vocês querem fazer? O que vocês gostariam de fazer agora? Como vocês querem lidar com esse problema? Porque eu não tenho um planejamento específico. Os jogadores adoram esse tipo de mestre e eu recomendo que você experimente isso. Outra coisa, lidando com o inesperado. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu só voltar aqui. Certo. Lidando com o inesperado. O que fazer quando os jogadores ignoram o gancho principal? O que eu gosto de fazer, pelo menos, eu nunca gosto de barrar os jogadores. Eu acho isso péssimo. Tipo, você não pode. Ou então, eu não planejei a mesa para isso. Sabe? Eu acho que isso é muito ruim, demonstra uma habilidade muito ruim e é pouquíssimo divertido. É muito chato você ter uma narrativa assim, que ela é quase como se fosse um corredor. Mas o que acontece? Eu gosto de fazer, a gente chama de localizações flutuantes, ou seja, localizações e eventos flutuantes. Vamos fingir que o personagem e os jogadores estão indo para lá. E aí eu queria que eles fossem para cá. O que eu vou fazer? Ao invés de eu ficar moldando o caminho do jogador, eu vou moldar aonde ele tem que chegar. Então, vou pegar aquele lugar, aquele evento, aquela história que precisava acontecer ali e eu vou adaptar ela para qualquer caminho que os jogadores escolham. Então, isso é muito bom porque permite que você tenha um controle muito maior e que evite aquela sensação de, como eu posso dizer, de frustração por parte dos jogadores que queriam ter mais liberdade e por parte do mestre que queriam que os jogadores fossem naquele caminho que ele tinha previsto, certo?
Deixa eu só ver por que meu cachorro tá latindo. Um segundo. Tá, ele tava latindo por um dragão. Então é o seguinte. Outra coisa que é muito bom também. Combate que não estava planejado. Uma coisa que eu gosto muito é usar inimigos genéricos adaptados. Ou seja, os inimigos genéricos, eles têm que se adaptar às habilidades dos jogadores. Então, ao invés de você pegar, por exemplo, qualquer inimigo aleatório no livro de monstros, você vai pegar inimigos específicos com base nas habilidades que os seus jogadores adquiriram. De modo que quando eles surgem, os jogadores têm a impressão de que aquele evento foi planejado. Entende? Então eu acho isso, nossa, valiosíssimo para quem está começando a improvisar no RPG, e você vai perceber que os jogadores, eles são muito bons em se adaptar rapidamente a esse tipo de conflito. Então, para eles, pouco importa se o conflito é planejado ou se não é planejado. Na maior parte das vezes, os conflitos planejados só vêm na forma de chefes. Eu mesmo gosto de deixar a maior parte dos combates com termômetro, ou seja, eu levo em consideração aquilo que os jogadores estão precisando, qual a dificuldade, o quão difícil tem que ser aquilo que eles querem fazer, e com base nisso eu começo a colocar inimigos ao longo do caminho deles, certo? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa. Exercícios práticos. Aqui vão alguns exercícios que eu acho que vai ser muito valioso para vocês, no sentido de ajudar você a se sentir familiarizado e também a se sentir confortável com esse tipo de narração. Improvisar um NPC com 3 características. Então, por exemplo, o exemplo aqui do slide. Ranzinza, bêbado e maneta. Criar uma cena a partir de uma frase aleatória. Então, por exemplo, um encontro inesperado. Bom, você planeja elementos com base nessa frase. E transformar um erro de narrativa em oportunidade. Se tem alguma coisa que deu errado, principalmente com relação ao que os jogadores queriam alcançar, a gente chama isso de fail forward. Ou seja, os jogadores falham, mas ainda assim eles continuem em direção ao objetivo. Então nunca faça um objetivo que possa ser completamente perdido. Ele pode ser complicado, mas nunca perdido. E também você pode fazer isso ao contrário. O objetivo nunca pode ter objetivos que, ao invés de você vencer em uma etapa, você ganha pequenas recompensas ao longo do seu sucesso. Então, as dicas finais aqui pra gente finalizar, tá? Confie na criatividade. A sua criatividade, às vezes você pensa assim, nossa, eu sou péssimo em criatividade, eu não vou ter como planejar isso. E na hora você percebe que, na verdade, a sua criatividade aflora. Isso é quase que inexplicável, mas o que eu gosto de dizer? Quando o jogo tá bom, as ideias vão surgir. E outra coisa também, use o erro como combustível. Errar é humano e errar faz parte do RPG. Seja um erro narrativo por parte do mestre ou um erro narrativo por parte dos jogadores. Abrace isso e lembre-se que o objetivo é a diversão do grupo. Está certo? Então, pessoal, esse foi o nosso último aulão de RPG. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que agora, no nosso servidor, ele vai servir basicamente para narrar as aventuras, né, que os nossos jogadores depois, eu espero pelo menos que depois deles aprenderem com as dicas que a gente passou aqui, eles participem de mesas no nosso servidor, e com base nisso também a gente vai planejar outros eventos, mas esses eventos agora vão ser feitos por outros membros da nossa equipe. Na verdade, eles vão ser feitos pelo outro membro do servidor, da staff do servidor, que não estava disponível, mas aos poucos ele está retornando e vai trazer algumas coisas bem legais relacionadas aos outros temas do nosso servidor, que é a parte de literatura e a parte de RPG. Talvez eu planeje algo para a parte de literatura também, mas de qualquer forma, se aparecer algum conteúdo, ele vai aparecer lá e eventualmente também vai aparecer aqui no YouTube. Espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês em outros vídeos no meu canal. Está certo? Muito obrigado, foi divertidíssimo fazer essa playlist e até mais. Bons dados para vocês!